dia, bonitinha. Bom dia, bonitão. Bom, que tal começar a quarta-feira aqui comigo? Hã? Manhã do Rony foi todo pensado em você e eu vou te provar. Olha isso. Nós vamos ter aqui, ao vivo, a mostra de uma aula de Pilates. E durante ela, você vai saber dos benefícios dessa atividade que tem sido muito procurada, não só para trabalhar o físico, mas também para melhorar a concentração, o equilíbrio emocional e a qualidade de vida. Tudo isso você vai saber melhor com a fisioterapeuta e instrutora de Pilates, a Josi Araújo, daqui a pouquinho. Na culinária de hoje, tem aquele sotaque português que a gente adora. Tem, inclusive, uma entrada que é bem curiosa, que se chama sopa de pedra. Você ouviu falar? É. E de prato principal, arroz com sardinha. E de sobremesa, os pastéisinhos de Santa Clara que dão água na boca. Quem trouxe tudo isso, lá de São Roque, aqui do interior de São Paulo, foi esse querido, que já é nosso parceiro, o chefe Olivardo Sacchi. A minha convidada de hoje é uma atriz natural de Itatiba, interior aqui de São Paulo, que explodiu nos anos 90, depois de participar daquele quadro Banheira do Gugu, se lembra do Domingo Legal? Eu só posso estar falando da bonitinha da Luísa Ambiel, que é um amor. Bom, e a Paola Preto, como você sabe, vai nos trazer algumas notícias da manhã, mas daqui a pouco. Não te falei que era pequenininho o intervalo? Pois é. Olha, hoje nós vamos ficar por dentro dos benefícios do Pilates. Nós vamos ter aqui uma amostra de exercícios ao vivo e, inclusive, na cozinha, um cardápio português de qualidade, montado pelo chefe de primeira grandeza, que é o Olivardo Sacchi. Ah, e um super papo com a bonitinha da Luísa Ambiel. Tá bom demais esse programa, né? E vai ficar ainda melhor se você continuar aqui com a gente. Vamos para as notícias, então? O que você separou pra gente, minha linda? Como é que você tá, Paola? Bom dia. Tudo bem, meu amor? E você? Tudo. É só tirar o que tá ruim, fica tudo bom. É isso, tá tudo certo. Bom dia para quem tá em casa também. Rony, a gente tem algumas notícias hoje que a gente sempre tenta avisar sobre oportunidades bacanas de trabalho, né? Tá. Para quem tá precisando, para quem tá procurando. Então, vale muito essa dica para quem precisa. Acontece até sexta-feira, dia 4 de agosto, no centro de São Paulo, o 8º Mutirão Nacional do Emprego, com mais de 12 mil vagas de trabalho em 140 empresas. Esse mutirão começou ontem, na sede do Sindicato dos Comerciários de São Paulo, no Vale do Anhangabaú. O atendimento lá funciona das 7 às 17 horas, de forma presencial e voltado a todos os setores do mercado de trabalho. Então, os interessados em participar, em concorrerem a uma vaga, precisam levar presencialmente RG, CPF, carteira de trabalho, que pode ser a digital, e um currículo também. Imigrantes e refugiados também vão ter um atendimento especial. Agora, o bacana é que dessas vagas disponíveis, 50% são destinadas para o primeiro emprego, que é isso que a gente sempre fala. As pessoas, às vezes, não têm experiência e não conseguem uma vaga por conta disso. Além de oportunidades também para pessoas com deficiência, jovem aprendiz e vagas de estágio. Ainda segundo a Prefeitura, a Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social está presente no evento durante a semana para fazer o atendimento para o CAD único. Já a Secretaria Municipal da Saúde oferece também durante o mutirão avaliação e encaminhamento sobre saúde bucal e vacinação contra a Covid-19 e influenza. O endereço do Sindicato dos Comerciários de São Paulo é Rua Formosa, número 99. Então, vale a pena dar um pulinho lá. Eu vou dizer uma coisa, nem tudo está perdido, sabia? Porque quando você fala, mutirão, eu já penso, emprego público, vai inchar a máquina cada vez mais. Não. São empresas que Que estão coisa maravilhosa. Então, unindo ali, né? Você une as empresas que precisam de alguém com as pessoas que precisam de trabalho. Estamos começando muito bem o dia. Tá vendo? Então, o que mais? Gostar. Agora, outra coisa que você vai gostar, que a gente sempre fala de saúde, né? E a novidade de agora é que a partir de ontem, as farmácias, não sei se você viu isso, começaram a ter a autorização para realizar ao menos 47 tipos de exames de análises clínicas. Então, a liberação foi feita pela Agência Nacional da Vigilância Sanitária, a Anvisa, e até então ela liberava a realização somente de testes de Covid e de glicemia. Essa norma aprovada permite fazer testes de triagem. Então, é importante ressaltar que esses testes, Rony, eles não substituem os exames laboratoriais tradicionais, consulta no médico, eles complementam o diagnóstico, né? A Anvisa destaca que os resultados desses testes feitos em farmácia e consultórios, inclusive, não devem ser usados sozinhos para tomar decisões médicas. Eles são
como uma primeira avaliação, sabe? Você tem dúvida se a glicemia está lá alta, você vai lá, faz o teste, opa, tá estranho, aí você vai investigar. Então é bacana porque quebra esse galho, né? Entre os exames estão beta-HCG, dengue, colesterol, glicemia, vários outros. Então, para realizar esses exames, as farmácias deverão seguir alguns requisitos, como, por exemplo, apenas profissionais treinados poderão realizar os exames e apenas testes de triagem, como a gente explicou, podem ser feitos. Ou seja, aqueles com sangue coletado da pontinha do dedo, sabe? Aquela picadinha. E aí tem um pequeno visor que indica o resultado. Como a gente falou, é bom para um primeiro resultado mesmo, né? Mais rápido, é prático, de repente ajuda a pessoa a ir atrás de fazer um check-up. Engraçado, a farmácia vende esse aparelho. É verdade. Porque eu comprei o meu na farmácia. O da glicemia, você está falando? É, para glicemia. O da glicemia, comprei sim. o meu na farmácia. Então eu tiro em casa. Tia Kika fica furando seu dedo, né? Tô sabendo. Já está furando meu dedo todo dia, não é? Então, mas aqueles exames grandes de... Não, de tirar sangue mesmo, fazer exame completo, não. Por isso é uma primeira triagem, mas já é uma coisa legal. Sem dúvida nenhuma. Obrigado, meu amor, mais uma vez. Obrigada a você. Obrigado, Vou Paulo. ficar aqui na minha mesinha. Só para avisar você o seguinte, depois dessas notícias, vai chegar com certeza alguma dúvida de você aí de casa. Se for o caso, você pode mandar pelo nosso WhatsApp, que está na tela, e a Paola me chama aqui, certo? Certíssimo, combinado. Beleza. Bom, olha, muitos de nós temos buscado por uma vida, eu diria, equilibrada. E quando se fala nesse assunto, a gente não pode deixar de lado a saúde mental, que desempenha um papel fundamental para o bem-estar. Sendo assim, o Pilates tem sido uma atividade com bastante adesão. Afinal, além dos benefícios para o nosso corpo, ele ajuda a melhorar a concentração, o equilíbrio emocional, assim como a qualidade de vida. Bom, para nos mostrar alguns exercícios e, claro, para falar melhor sobre esse assunto, eu estou aqui com a fisioterapeuta e instrutora de Pilates, a Josi Araújo, essa bonitinha que está aqui. Josi! Oi! Obrigado por ter vindo, querida. É um prazer enorme. Não me tira, esse prazer é meu. Esse prazer é meu. Tudo bem, querida? Tudo bem, sim. A gente fala de Pilates hoje de uma forma tão... E olha, tem uma coisa, eu não sei os nomes que vocês dão. Tem um tal de Spine Corrector. What the hell is this? O que significa isso? Olha, deixa eu te falar uma coisa, eu sou bem ruim de inglês, viu? Você me deixou no chinelo já com essa pronúncia. É o Spine Correction, né, que a gente fala, é um corretor de coluna, nada mais é. É um acessório... O nome já diz, né? Isso. É um acessório que a gente tem aí nos nossos estúdios de Pilates e que a gente consegue aí trabalhar bastante mobilidade, alongamento. A gente trouxe um pouquinho ele, né, para demonstrar alguns exercícios que a gente pode fazer, mas é importante ressaltar que ele é só uma amostra, é só um acessório do que a gente pode fazer em um estúdio de Pilates. Tá, isso é o quê? Para melhorar a postura? O Pilates, Rony, a gente vai trabalhar bastante aí com o corpo inteiro, né? Então, não, digo o Spine Corrector. A gente vai trabalhar bastante mobilidade da coluna nesse acessório, mobilidade e fortalecimento também. Então, tem uma infinidade de benefícios que a gente consegue fazer com ele. Então, alongamento, mobilidade, flexibilidade, bastante coisa. E essa bonitinha que tá fazendo isso aí? Você viu? Trouxe aí a maravilhosa Luísa, nossa aluna, para ela demonstrar um pouquinho dos exercícios que a gente pode fazer aí no Spine Esse é o Spine Corrector? Esse é. Esse daí a gente consegue fazer, o Joseph, né, ele trouxe esse acessório, então a gente consegue fazer infinidade de exercícios, desde o básico ao avançado nele. A gente pode fazer isso em casa? A gente pode fazer esses movimentos tanto no sofá, numa cadeira em casa, mas a gente pode fazer também com uma cadeira se você tiver. Mas esses movimentos a gente consegue ir adaptando sim. A gente consegue ir adaptando. Eu vou levantar para demonstrar um pouquinho, Josi, tá? Tô aqui. A gente consegue demonstrando esses exercícios. Pode continuar, Luísa, fazendo o mesmo movimento. Aqui a gente está trabalhando bastante mobilidade de coluna. Sim. E aí, além da mobilidade da coluna, a gente também vem fortalecendo muito a musculatura do abdômen. Vou fazer aqui... sim, porque abdominal a gente faz assim. Exatamente. Vou fazer um pouquinho aqui com a Luísa para que você perceba. Tá. No Pilates a gente trabalha muito com consciência corporal. Então todo esse movimento de encaixe da coluna, a gente vem mobilizando todas as vértebras da coluna, né? Tá. E trabalhando de forma mais ativa o fortalecimento dessa coluna. Entendi. A gente vai parar na metade, Luísa, agora e a gente vai fazer fortalecimento de perna. Você que está em casa, você pode fazer esse movimento segurando essa região da lombar com uma almofada, com um travesseiro.
você consegue ficar sentadinha no chão, continuando assistindo a gente e fazendo esse movimento. Aqui a gente vai fazer bastante fortalecimento de perna, né, membro inferior. E é importante, Rony, pode trocar a perna, Luísa? Já trocou. É importante que a gente fala sempre no Pilates que a gente trabalha muito com a respiração. Então, todo movimento que a gente vai fazendo no Pilates, a respiração precisa estar presente, que a gente vai trazendo muito essa consciência corporal. Claro. E trabalhando também a mente, né? Como bem você falou, que a gente trabalha muito a concentração. Aí a gente agora vai trabalhar um pouquinho de alongamento lateral. A gente vai fazer, ó, sentadinha. Você que está de casa pode sentar de lado no seu chão ou numa cadeira. Já eu pego uma cadeira para demonstrar. E a gente vai fazendo esse alongamento de cadeia lateral, que é todo esse músculo aqui, Rony, da lateral do seu tronco. Por que é importante a gente trabalhar isso? A gente tem um grupo muscular que são aqui os abdominais, né? A gente fala muito que é a nossa cinta abdominal. Mas pega o oblíquo também aí. Pega, e o oblíquo faz parte dessa cinta abdominal que a gente possui. E ele é importante para estabilizar a nossa coluna. Agora, a gente vai subir e descer a perninha para trabalhar além do oblíquo, a gente vai trabalhar também glúteo médio. O glúteo médio é um importante músculo, Rony, que a gente, principalmente quando a gente está sentada há muito tempo, a gente acaba sobrecarregando essa região da lombar. Tá. E às vezes a gente pensa, é só uma dorzinha na lombar, mas a gente precisa fortalecer muito a nossa musculatura. Claro. Quando a gente fortalece a nossa musculatura, a gente ganha muito também, a gente ganha força para o nosso músculo, que vai dificultando você sobrecarregar as articulações, por exemplo. Correto. Né? E aí, lembrando, você que está de casa fazendo com a gente, fez um lado, a gente precisa também fazer do outro lado, hein? Você pode variar aí de 8 a 10 repetições, é o ideal para que você faça. E aí, o mesmo movimento. Lembrando sempre que quando você estiver expirando, é quando acontece o movimento, tá? Tá, então aí você está inspirando... Isso, eu solto ar... Tá. Puxo o ar, comecei o movimento. Faço o movimento soltando. Soltando, entendi. Por que é importante soltar durante o movimento? Não sei. Porque a gente... Vou te falar agora. Porque quando a gente solta o ar, a gente ativa essa musculatura, principalmente do transverso, que trabalha como a nossa cinta fisiológica. Agora eu vou mostrar um exercício que além aqui, eu fiz mais alongamento, mais um exercíciozinho de força. Aqui, como eu falei, nesse acessório, a gente consegue fazer do básico ao avançado, né? Ó, eu queria o seguinte, saber... Eu não sei se eu posso ter esse tipo de intimidade com você, Luísa. Quantos anos você tem? 62. 62, essa bonitinha tem. E olha, não dói isso que você está fazendo? No começo dói, né? No começo dói tudo, mas depois você vai se adaptando. Você praticando, você supera essas dores. Você vai ver que é uma dor do bem. Que, olha, Luiz, você é impecável. Eu vi isso aí, a impecabilidade do que você faz aí. Continuando. O que foi, Alice? Deixa ela continuar, menina. Olha, eu falei, se vocês querem que eu pare de falar, me sinalize, porque eu falo mais que a boca. Então vamos continuar. Agora Vambora. A gente vai colocar a Luísa para sofrer um pouquinho, tá? Ai, tá O bem. que a gente vai fazer? Eu vou ficar aqui de costas para você um pouquinho, Rony. A gente vai ficar, ó, de 4 apoios e a gente vai trabalhar a musculatura do abdômen e também equilíbrio. Lembra que equilíbrio é extremamente importante para o nosso corpo e ao longo do tempo a gente vai perdendo muito o equilíbrio. Então a gente vai fazer esse movimento. Dentro do estúdio, a gente sempre fica do lado, Rony, do aluno, para a gente ir trabalhando a questão de compensação, que é quando o aluno acaba compensando o movimento, né? Ok. Mas lembrando que durante a respiração, a gente inspira e solta o ar fazendo o movimento, tá? Perfeito. Eu vou pegar uma cadeira agora para a gente fazer um pouquinho de exercícios com a cadeira, para você que está de casa, lembrar que a gente também consegue fazer tudo isso com uma cadeira só, tá? Aqui. Hoje, todo mundo tem uma cadeira em casa. Acredito. Sim, dá super para fazer, ó. O que a gente vai fazer aqui? Você que pensou, mas eu não tenho esse acessório em casa, o que eu posso fazer? Uma cadeira vai te ajudar super e você vai conseguir fazer todos esses exercícios. Além disso, além de trabalhar bastante alongamento, mobilidade, a gente também consegue trabalhar bastante força. Então, separa um cantinho aí de casa que eu vou passar uns exercícios bem legais para você fazer, que vai te ajudar a sair muito também daquela síndrome do imobilismo, que é quando a gente tem medo do movimento, a gente não quer fazer movimento. E quanto mais parada a gente fica, mais a gente sente dores, né? Vou chamar a minha queridíssima aluna aqui. Luísa, você vai ficar sentadinha de frente lá pra galera. E aí você vai sentar bem na beiradinha da sua cadeira. O que é importante? A questão da segurança, né? Então, encosta essa cadeira numa parede para que ela não escorregue. Certifique de que o pé da sua cadeira tá bem apoiada, tá? A gente vai fazer aquele alongamento da cadeia lateral. Então, ó, inspirou,
Solta o ar e a gente vem inclinando. Isso, e volta devagarzinho. Lembrando sempre da ativação do abdômen. Aê, muito bom. E volta. Fez esse movimento de 8 a 10 repetições, na última a gente vai ficar paradinha e vai subir e descer a perna. Aqui a gente está fazendo basicamente o mesmo exercício que a gente fez no acessório, só que agora com uma cadeira. Então, não tem desculpa, não consigo fazer porque eu não tenho esse acessório, você pode fazer com uma cadeira. Tá, na cadeira mesmo. Se eu fizer isso, eu me quebro todinho. Ai, será? Agora a gente vai fazer o seguinte, você vai ficar de frente, Luísa, para lá, e a gente vai fazer a mobilidade da coluna, com os pés bem fixos no chão. Tá. O legal do Pilates, Rony, é que a gente trabalha muito essa musculatura mais profunda do nosso corpo. Sei. Então, quem faz atividade física, quem faz musculação, outros esportes, é importante também vir para o Pilates e a galera sente essa diferença, porque no Pilates a gente trabalha muito essa musculatura mais profunda, o que gera muito desconforto. Por exemplo, um fisiculturista que trabalha muito hipertrofia, acaba tendo bastante dificuldade com essa musculatura mais profunda. Vou aproveitar e fazer uma pergunta enquanto você explica esse exercício. Da coluna, tem uma dúvida aqui do Thiago, ele quer saber para a região da cervical, se esses exercícios ajudam também, porque ele fala que ele tem muita dor aqui. Se não, depois você fala alguma coisa que a gente pode fazer para essa região? Perfeito, essa colocação. E é importante a gente lembrar que depois aí da pandemia no home office vieram muitas essas questões de dores na região cervical. Já vou então passar uma dica aqui de exercício para o Thiago fazer aí em casa. Então, Thiago, pega essa dica para você que está aí com dor na cervical. O que a gente precisa lembrar, né? A gente precisa trabalhar a força e mobilidade dessa cervical. Então, nessa posição mesmo, de frente aí, de frente aqui com a cadeira, como eu tô com a Luísa. Luísa, você vai colocar as duas mãos aqui atrás da nuca, tá? Imagina que você tá, colocando essa parte aqui do polegar na parte occipital que a gente fala, que é como se fosse fazendo uma tração na cabeça. Isso a gente vai fazer uma tração e tirar a compressão de uma vértebra de cima da outra. Nesse movimento, eu quero que, Luísa, você vai olhando lá na direção do teto, isso, e volte empurrando, olhando lá pro seu umbigo, empurrando a cabeça. Boa! Olha lá na direção do teto. É alongamento mesmo, né? Isso, a gente alonga na subida toda essa parte aqui posterior e mobiliza. Então, Thiago, faz esse movimento aí de 8 a 10 repetições. E além desse movimento, a gente tem outro que a gente pode fazer. Pode deixar os dois braços lá na frente, Lu. Esse movimento, quando a gente trabalha com rotação, a gente está mobilizando. E todo movimento que a gente vai trabalhar a musculatura cervical, a gente precisa lembrar que, como a gente tem toda essa musculatura profunda, a gente precisa sempre fazer movimento olhando pro dedo. Então, ó, você vai abrir esse lado e vem olhando lá com a cabeça. Isso, e volta devagarzinho. Até que ponto, Josi, eu posso abrir meu braço para realizar esse movimento? Até o ponto que você olhe de forma confortável para o seu dedo, senão a gente acaba forçando mais e aí acaba desequilibrando mais a região da musculatura cervical, tá? Então, voltando aqui para os nossos exercícios que a gente se você tiver dúvida, já manda para a Paola também, para a gente já interagindo aqui. Esse outro movimento, a gente vai mobilizar a coluna, principalmente vértebra por vértebra. Então, ó, encaixou o quadril, olhando lá para o umbigo, vai descendo igual a gente estava fazendo lá no spine. E volta abrindo o peito, olhando para frente, relaxando mais os ombros. De novo. Saber se tem idade mínima para começar Pilates, porque ela falou que a filha dela tem 12 anos e sente bastante dor aqui na região da lombar. Tem uma idade mínima? Tem alguma contraindicação? Então, Kátia, a gente fala que a idade mínima é a partir do momento que a criança entende esses comandos que eu estou dando aqui, de respiração, de ativação. Nos nossos estúdios, a gente tem bastante alunos a partir dos 7 anos de idade, porque principalmente nessa fase e nas férias as mães acabam levando as crianças para o estúdio e aí não tem o que fazer, então a gente já traz essa consciência corporal para as crianças e os exercícios do Pilates, é importante que a gente sempre frise isso, que são personalizados de acordo com cada idade. Então o exercício que eu vou fazer com um aluno de 7 anos vai ser diferente para a Luísa, para um aluno de 90 anos. Mas já vai criando essa consciência corporal e vai evitar muitas questões no futuro. Luísa, exatamente. Estão falando das crianças. E nós? Onde é que a gente fica nessa? Tem idade máxima para isso, não? Até 100 e tantos anos, que eu espero ter meus alunos até 104 anos fazendo aula. Então não tem desculpa, hein, para fazer aula. E é importante que cada fase da nossa vida a gente vai precisando trabalhar uma forma específica, um grupo muscular específico, né? Tá. Então a gente vai conseguindo fazer isso desde criança até aí 110 anos, que eu quero que você chegue lá para fazer aula comigo, hein? Uau! Agora a gente vai parar aqui. Então eu trabalhei mobilidade, trabalhei alongamento com a Luísa, trabalhei mobilidade de coluna e agora a gente vai fazer o fortalecimento de membro inferior, que era o que a gente estava fazendo lá no acessório, tá?
Então, Lu, deixa os bracinhos lá estendidos de novo. Por que a gente sempre trabalha com o braço estendido e tudo mais, Por quê? Rony? Porque no Pilates a gente trabalha o corpo de forma global. Então, enquanto eu tô trabalhando aqui a perna de forma contínua, o braço ele tá trabalhando de forma isométrica. E no Pilates a gente trabalha muito essa questão de isometria, que é onde pega bastante. Perna estendida, Lu. Parece que é uma pontinha do pé. coisa fácil, mas cansa pra caramba você segurar. Uau! Tá cansando, Lu? Por que cansa, Paula? É importante a gente falar isso também, porque tem gente que fala assim, ah, mas Pilates é só alongamento. Nossa, e não. aí, quando a gente vai fazer, pode deixar outro dobradinho, tá, Lu? Pra te ajudar. Mas como a gente tá tratando dessa musculatura mais profunda, mais as estabilizadoras, isso faz com que fadigue mais, tenha mais essa fibrilação no nosso corpo. Então eu falo sempre, se tá fácil não é Pilates, porque realmente cansa, realmente dá essa fadiga. Mas é uma fadiga gostosa que no outro dia o aluno tá E lá é maravilhoso. fazendo de novo, É. entendeu? É. E aí, ó, a gente faz de 8 a 10 repetições, você vai sentir bastante essa musculatura aqui do quadríceps queimando, que é onde a gente tá dando ênfase na musculatura. O que é importante? Você percebe que durante o movimento, a luz ela tá indo e subindo. Então, quanto mais a gente mantém o tronco parado, e aí a gente não pensa em amplitude de movimento, tá, Lu? Pode ir um pouquinho só. A gente pensa mais no grupo muscular que a gente tá trabalhando. Pode subir só um pouquinho a perna pra gente não balançar tanto o corpo. Boa! E aí, de 8 a 10 repetições, parou com a perna lá em cima. Agora a gente vai trabalhar abrindo e fechando o braço para trabalhar também a musculatura cervical. Isso! Muito Ô, bom. Josi, problema no joelho. Ajuda também? Pode fazer? Como que é? Porque eu tenho muita dor no joelho direito, né? E aí, eu fiz uma época e eu lembro que melhorou, mas eu sei que tem gente que tem essa dúvida, né? Sim. Se o problema no joelho é Olha, uma contraindicação. Paula, eu falo que 90% dos nossos estúdios ou é problema na coluna, né, hérnia de disco, dor na região lombar, ou é condromalácia. Condromalácia é um desgaste natural que você vai ter aí no joelho, então a maioria das pessoas tem essa condromalácia. O que vai diferenciar, na verdade, é o grau dessa condromalácia. E no Pilates a gente fortalece bastante a musculatura. E o que precisa, qual o tratamento específico para uma condromalácia, por exemplo? O fortalecimento. Então, quanto mais a gente fortalece essa musculatura, e já que no Pilates a gente não tem índice de lesão, porque a gente trabalha de forma bem personalizada. Não tem impacto também, né? Exatamente. Então, você vai te ajudar bastante aí no fortalecimento, na mobilidade dessa articulação aí do joelho. Então, é um exercício prioritário para você. E homens e mulheres, agora os Tá homens estão duro, aderindo né? bastante, né? Viu, tio Fala, Rony? Luísa, hein, amor? Agora os homens estão aderindo mais, né? Então, Antes era uma sim. coisa que só mulheres faziam. Sim, né? antigamente a gente tinha muito esse mito de Pilates é só pra mulher, Pilates não, homem não faz Pilates. Ou, por exemplo, que Pilates é só alongamento, que a gente sempre fala isso, né? Mas isso vem sendo desmistificado. A gente vê bastante homens e hoje em dia não tem mais essa de que Pilates é para um público específico, porque a gente trata sempre dentro da necessidade de cada aluno. Então, peraí. A gente sempre que fala em Pilates, vê uns aparelhos, umas bolas enormes e tal. Né? Qual é a diferença da ginástica com esses aparelhos e sem os aparelhos? A gente sempre fala o seguinte, Rony, a gente tem o Pilates solo, né, que a gente demonstrou aqui o Pilates solo com aparelho, Pilates com a bola, que tem gente que fala assim, eu fiz tanto tempo de Pilates na academia, mas a gente vai ver só com a bola. A bola faz parte do Pilates que a gente tem lá nos estúdios, que é com os aparelhos também. Tá. Só que o Pilates, o Mat Pilates que a gente fala que é no solo, é infinitamente mais difícil para o aluno realizar de forma mais harmoniosa no corpo, porque a gente vai precisar muito de força, de consciência corporal e desse fortalecimento da musculatura profunda. Com os aparelhos, a gente tem aquele monte de aparelho que quando você olha, você fala, ai meu Deus, o que é isso, né? Assusta. Esses aparelhos te ajudam muito a realizar os movimentos, porque a gente tem as molas nos aparelhos que a gente sempre qualifica ela como peso de academia. Então, dependendo do exercício, quanto mais pesado eu quero, mais mola eu coloco, por exemplo. Então, com o aparelho fica mais fácil. Onde é que eu te acho? Oi? Onde você me acha? Você vai me achar lá no @puripilatesbr, tá? Então, eu também aproveito para te fazer um convite. Se você nunca fez Pilates, não sabe o que é isso, a vir nos nossos estúdios. A gente é a maior rede de Pilates da América Latina. Tem estúdios espalhados em todo lugar. Então, vem fazer uma aula experimental. Josi Pilates. Tá ali, @Josi Pilates. Você quase arrebentou a Luísa toda que eu tô vendo. Ela tá nem suando ainda. Porque sua é. Dá uma suadinha. Uau. E, Rony, eu quero saber quando você vai lá fazer com a gente. Assim que eu puder. Obrigado, meu amor. Obrigado, Obrigada, foi uma Josi. honra, viu? Obrigado, Luísa. Tão legal. Ó, você perdeu alguma coisa aqui, uma parte do nosso programa? Perdeu?
fica triste não, porque afinal você pode assistir depois pelo Rede TV Gol. Pode ter certeza disso. Muito bem, agora é aquele momento de dar uma piscadinha para receber mais bonitinhas e mais bonitões do Brasil inteiro. Rapidinho. Quer ver só? Ó, é o tempo de tomar uma aguinha e voltar, ó. Bonitinha, bonitão. Para você que chegou agora, bom dia. Seja bem-vinda, seja bem-vindo. Não vamos falar das comidinhas? Vamos. Então, a gastronomia lusitana, ainda que, vamos dizer, seja restrita a um espaço geográfico pequeno, é conhecida no mundo todo. Famosa pelos seus pratos compostos por peixes, entre eles o bacalhau, lógico. Aliás, não. Lá em Portugal, eles me disseram, existe carne, existe peixe, existe bacalhau. Então, mas tem a sardinha, não é? Ai, que lindo. É com certeza uma casa portuguesa. Bom, a culinária portuguesa também se destaca pelos seus pães, pelos seus vinhos cada vez melhores, pelos azeites sensacionais, pelos legumes, verduras utilizados em conservas e sopas. As carnes, principalmente a carne de porco, também compõem um conjunto de pratos e petiscos regionais, sem falar das sobremesas, que dão água na boca. E hoje, no nosso programa, quem está trazendo de volta tudo isso, de melhor dessas comidinhas típicas, é o nosso parceiro, o nosso querido chefe Olivardo Sacchi. Olivardo, obrigado, querido, mais uma vez. Como é que você está, meu velho? Como vai, meu querido? Fiquei sabendo de um notícia. Se você me permitir, eu quero coração com coração. É isso aí, tamo junto. Esse abraço gostoso. Bom te ver. Obrigado, querido. Bom te ver. Pessoal de casa, Fiquei sabendo que você me coração. falou do bacalhau. Rony, tá indo bem? Tá aqui. Olha aí. Meu, hoje, com todo o orgulho, eu posso dizer, Rony, que é um dos pratos mais pedidos hoje lá na Quinta. Como isso me dá alegria. E não tem como não ser, porque assim, um bacalhau, um gasmorrua, você conhece muito bem, né? É o melhor bacalhau, né? Sem dúvida nenhuma. Ele é um posta alta, ele é gratinado com queijo, com essa batata chip que eu adoro, aquele molho, não tem como dar errado. Você sabe que essa batata chip, quem foi que inventou? Não. Português. O próprio português, Foi. olha isso. Batata chip é a batata portuguesa. Tanto que lá no Rio de Janeiro a gente não fala batata chip, fala batata portuguesa. Bom saber. Que é essa aí. Bom saber. O que você trouxe pra gente hoje? Olha só, nós trouxemos aqui, hoje vou fazer para vocês Arroz de sardinha, arroz de clássico, sardinha. clássico. É um prato também muito pedido lá na Quinta, tá? Clássico. Eu não sei se o pessoal de casa sabe, a sardinha hoje é um produto que mais encontra o ômega 3. Os portugueses sabem disso, viu, Rony? Que a melhor sardinha do mundo está nas águas portuguesas. Isso é clássico. Né? Isso foi comprovado nas muitas pesquisas. Se você tiver um hábito de comer sardinha, né, com uma certa frequência, faz muito bem para o coração. Bom, então arroz de sardinha. Nós temos aqui o pão português, que eu fiz gosto de trazer. Bolo do caco, que é na verdade, de bolo não tem nada. É um pão. Pão. Isso é tradicional da Ilha da Madeira. O teu prato, como nós já falamos, sardinha no pão, bolinho de bacalhau. Olha só, conserva de cebola. Por que toda essa cor? Essa cor, eu acabei cozinhando essa cebola no vinho tinto. Uau, ó. Exatamente. Então, vinho tinto, um pouquinho de açúcar. Ele tem... Tá aqui, ó, até se você me permitir, ó. Tá fazendo, Tá aqui, ó. Tô fazendo. Essa cor, esse brilho que tem aqui é um pouquinho de manteiga que eu coloquei para cozinhar junto com... Claro. Né? Então, é uma conserva. E essa cor, como já falei, é do vinho tinto, um vinho bem carregado. Tá. E aí, essa panela... delícia. Isso Olha, aí. Rony, essa é uma tradição Borbulhando. em Portugal também, tá? É sopa de pedra. Ah, sopa de pedra. Já ouviu falar ou não? Claro que sim. É aqui... A sopa de pedra tem dois tipos de origem. Você conta uma, eu como outra. Eu conto outra. O que eu conheço, Rony, é o seguinte. Um pobre frade, com muito orgulho em pedir comida, e olha o que ele fez. Ele pegou uma pedra qualquer, lavou bem essa pedra e começou a bater na porta das pessoas e dizendo assim:
você, por favor, poderia me emprestar uma panela para mim fazer uma sopa de pedra? As pessoas curiosas, que loucura é essa? Há poucos instantes ele já estava dentro da cozinha da pessoa. Ele pediu então a panela, aí ele falou, você teria um pouco de água? Pois não. A pessoa arrumou um pouco de água para ele, daqui a pouco, olha, para ficar ainda melhor essa sopa de pedra, você teria um azeite? Pois não. Você teria aí uma chouriça, que é uma linguiça? Por um acaso você não teria aí uma batata? Enfim, ele acabou fazendo a sopa que ele precisava para se alimentar, terminou a sopa, pegou a pedra, lavou, colocou no bolso para o dia seguinte se alimentar. Essa é a história da famosa sopa de pedra. Só muda muito, porque você fala de um frade. E o clássico de um conto de fadas, do Pedro Malazarte, que também fez uma aposta de que, né, você conhece, né, padre? A Pedro Malazarte fez uma aposta com a sopa de pedra e ganhou a aposta porque ele fez a sopa de pedra pedindo, como você falou, tem um chouricinho aí, tem uma cenoura, tem uma batatinha, tem... E assim foi feito. Mas a origem é praticamente a mesma. Exatamente. Né? Muito Adoro esperto. sopa de pedra. E hoje Gosto é uma tradição. muito. Então, sim. Fico muito feliz em poder trazer um pouquinho dessa história, né? Claro. Uma coisa, a sopa de pedra normalmente vai feijão. Feijão vermelho, isso, Rony. Isso. Feijão vermelho. Aqui, muitos... Aí que tá, cada um se adaptou da forma que vermelho, gosta, né? Não, feijão vermelho. Mas a tradição está no feijão vermelho. Aí está, ó. Aí tem uma cenoura. Tem que ter cenoura. Tem batata. Aqui tem uma carne de porco. Eu coloquei aqui a orelha do porco para poder soltar um pouquinho daquela gordura para deixar ainda melhor. Sei. Aqui eu coloquei aqui uma costela, né? De porco também, a costelinha de porco. Aí, assim, o tempero, né? Vai um louro. E o tempero? Eu ia perguntar, que tempero você usa? Eu uso louro. Louro. Um pouquinho de Aqui azeite, tá? Eu coloco aqui o azeite, o louro. Aqui, uma coisa que muitos... Aqui tem duas situações. Ou você ama ou você odeia, que é o coentro. Coentro, eu gosto muito. Eu adoro. E, enfim, um pouquinho de sal para corrigir, um pouquinho de pimenta, é isso, basicamente é isso. Lembra, sabe, Rony, eu gosto de dizer, por pouco lembra aqui uma feijoada, não é isso? Que tem o porco, tem aqui a orelha, tem a costela, muitos usam um pouco de pernil, então é isso. A cebolinha que eu já falei. É um cassoulet com feijão vermelho. Sim. Paola, fala, você que é portuguesinha. Eu tô de olho aqui nas louças, no doce, em tudo isso, que delícia. Ô, Olivardo, esse prato aí do Rony, conta pra gente um pouquinho, tem algum segredinho no bacalhau? O bacalhau, assim, como eu disse, a gente usa hoje a melhor posta, né, do bacalhau, né, melhor pedaço do bacalhau. 6,8? Exatamente, 6,8, exatamente. Enfim, ele é temperado com um pouquinho de azeite, ele vai para o forno, então dá aquela gratinada junto com o queijo e finaliza com um molho vermelho. Então, agora, o segredo está aí no amor, né? A dedicação, porque para fazer um prato desse é de muita responsabilidade, porque tem que ser a altura, né? Bom, ainda tem um arroz com sardinha aqui, arroz com sardinha. Não é legal? Muito bem. O que você faz aí no arroz com sardinha? Arroz de sardinha, eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar uma frigideira já aquecida, com um bom fio de azeite, eu vou colocar aqui uma cebola para refogar junto com alho. Depois eu vou colocar o molho, assim, com folha de louro. As minhas receitas são todas vão louro. Se você precisar, na minha horta tem um pé de louro bastante grande. Eu preciso. Vai lá e pega quantas folhas você quiser. Como eu tenho lá a espetada madeirense, eu uso muito o galho do louro, não só a folha. Sabia. Galho também? Galho do louro. Então, depois eu coloco o molho, coloco a sardinha, eu deito a sardinha em cima desse molho, deixo... Pode ser essa de lata? Pode. Eu uso a portuguesa porque eu tenho uma facilidade muito grande. Mas você pode usar a de feira, você pode usar de lata, sim, é uma alternativa, é válido. Onde é que eu acho você? Em São Roque, Estrada do Vinho, no quilômetro 4. Atividade para a família toda. Um pedacinho de Portugal bem pertinho de vocês. Legal lá. @Olivardo Sacchi. É isso aí. Já volto, peraí. Até já. Muito bem. Ó, minhas crianças, Dia dos Pais. Eu vou ganhar presente, você vai? Vai também, né? Agora, tem prêmio melhor, tem presente melhor para ganhar do que 250 mil reais? Isso que eu falei.
tem 250 mil reais te esperando bem aqui na Rede TV. Então aproveita essa chance, vai, com o Festival de Prêmios. E participe agora mesmo. É só você comprar já a sua assinatura, que é no festivaldepremios.com.br. Além disso, todo dia tem vários prêmios que você pode ganhar assistindo nossa programação. Basta capturar os QR Codes premiados para você poder ganhar escova modeladora, Alexa, iPhone, Xbox, um monte. Tudo isso por um preço que você nunca viu. R$5, apenas R$5 por semana. O melhor presente para o seu pai e para você está aqui no Festival de Prêmios. Entendeu? Eu também entendi. Fala, Olivardo, o que você está fazendo agora? Vai? Vamos já começar aqui a nossa sardinha, arroz e sardinha. Então, como eu disse, a cebolinha vamos refogar. Tá. Vai entrar um alho, depois o molho. E aí eu vou corrigir esse molho, deitar as sardinhas e depois a gente com o arroz. Ah, interessante, um arroz já cozido. Sabe aquela sobrinha de arroz do almoço ou da janta? Uma receita muito fácil de fazer, viu, Rony? Então... Ó, eu vou dizer uma coisa. Eu tô vendo aqui o alho já picadinho e tal, porque eu disse, puxa vida, por que não botou o alho antes? Porque sempre quando eu faço refogado, eu boto o alho antes. Sim. Que demora mais. Exatamente. Aí depois a cebola. Ah, agora que eu entendi, porque tá todo picadinho aqui já. É. Ah, aí é mole. Na verdade, a cebola, ela costuma soltar um pouquinho de água. De água, é. Por isso que eu gosto de entrar primeiro com ela, Rony. Depois o alho. Não, mas tá todo arrumadinho aqui já, picadinho Tá tudo fácil, já tá com meio caminho aí, andado. Aqui, ó o alho. Dá uma olhada aqui, ó. Aí, Natan. Tá picado já, acabou. Olha quanta pedra para fazer sopa. Pedra, olha aí. Olha quanta pedra para fazer sopa. Muito bem. Bom, estamos aqui de volta e eu queria falar da minha convidada. Ela tem uma história muito bonita, sou suspeito porque eu gosto dela. Mas, de qualquer maneira, só para falar, a minha convidada de hoje, ela é filha da costureira Luzia Batista de Almeida. Ela nasceu em Itatiba, aqui no interior de São Paulo. Hoje é um must, não é? Mas naquela época não era tanto assim. Aqui no interior de São Paulo. E ainda menina, ela já carregava o sonho de ser artista. E, com isso, se mudou sozinha, menina ainda, para São Paulo, onde ela estudou teatro, trabalhou como modelo fotográfico, tornou-se atriz, mas ficou reconhecida nacionalmente através de um quadro chamado Banheira do Gugu. Você já entendeu, né? Quem é que pode ser ela? A bonitinha da Luísa Ambiel. Ô, meu amor, como vai você? Fica aí. Você tá bem? Que bom. De novo com você. Que bom, meu amor. Você tá bem? Tô ótimo, e Você você? sabe que eu vim falando na vinda para cá com a coordenadora de produção a seu respeito. Porque você ficou famosa de uma forma, claro, um mulherão daquele. Até eu queria ver você. Mas eu fiquei, de fato, muito mais feliz quando eu te vi como atriz no teatro. Não sei se você se lembra. Um monólogo, uma coisa tão difícil, e você arrebentou. Viria aquele texto seu mais umas 100 vezes. Obrigada. Olha, Rony. atriz de Poxa. primeira grandeza. Vocês podem não entender o que eu estou falando. Luísa Ambiel, aquele modelo, aquela mulher maravilhosa. Bela atriz, competente. Isso é muito legal, assim, né? Você falando ali, eu lembro que até mesmo para estrear a peça, eu entrei em contato com a sua produção na época para ir no seu programa, porque a gente falou assim, a gente vai divulgar onde? Porque o seu público é um público voltado para o teatro. E aquele final de semana para a gente foi incrível, assim, deu bastante retorno. E foi muito legal, a gente foi no seu programa e a gente conversou tudo. E as pessoas, quando elas vão me assistir, elas saem e falam, nossa, você é boa atriz, não sabia. É muito engraçado, muito legal. E você tem uma história muito bonita, porque você nunca negou suas origens, o que você fez na vida para chegar onde você chegou. Começou a trabalhar muito menina ainda. Não me lembro quanto, você está com 15 anos agora, né, de idade, 16? Mas você começou muito cedinho, né? Eu comecei com 9 anos, né? Comecei a trabalhar com 9 anos, de babá, de 2 crianças. Babá? Babá. É 9 muito anos. difícil trabalhar como babá.
Porque eu também meio que já era babá dos meus irmãos, né? Porque minha mãe, sempre que ela chegava em casa com o neném, né? Com o irmãozinho, ela falava assim, ai, trouxe mais um nenezinho, um bebezinho pra nós. E a gente não queria bebezinho, coisa nenhuma, né? E a minha mãe teve assim, tipo, 10 filhos, né? Então... Como assim mesmo? Eu sou uma das mais velhas, então... era assim, todo ano tinha um bebezinho novo pra nós, né? E aí eu falava com meus irmãos assim, a gente falava assim, e quem falou pra mãe que a gente quer bebezinho, né? Então eu já cuidava. Seus pais tinham televisão nessa época? Olha, Rony, você sabe que a Hebe uma vez me perguntou isso, eu falei, ai, Hebe, mas eu acho que foi na hora do intervalo, né? E assim, então muito novinha, eu lembro que eu já virava panela para subir, para fazer comida, então eu cozinho desde muito novinha, eu já cuidava dos meus irmãos. Então quando eu fui para essa função de babá, eu lembro que a minha mãe foi pedir, essa mulher estava precisando, a Tânia, de Barra Mansa, ela estava precisando de babá. Aí quando eu cheguei... Você foi para o estado do Rio? Eu morava lá, morava em Volta Redonda, Barra Mansa, aquela região, eu morava lá. Aí o que acontece? Minha mãe soube da vaga de babá, que tinha que morar no emprego, né? Aí minha mãe foi pedir, e assim, eu era grandona, mas eu só tinha 9 anos. Quando minha mãe falou a minha idade, ela falou, não, eu preciso de uma pessoa para ajudar a cuidar dos meus filhos, não de uma outra criança. Aí minha mãe vira e fala assim, né? Que meu humor, eu acho que obrigada, eu herdei da minha mãe, né? Ela virou e falou assim, não, mas olha, ela sabe fazer arroz, vai lá fazer arroz. Aí eu fui fazer o arroz e lá escutando a conversa, né? Eu lembro que eu deixei queimar o arroz, que eu fiquei escutando a conversa. E ela não queria ficar comigo. Aí minha mãe falou uma frase que foi fatal. Minha mãe falou para ela assim, você sabe o que é você dormir sabendo que o seu filho está com a barriga vazia? Aí a mulher olhou e ela falou assim, então eu preciso que você dê um emprego para ela. Aí me deu um emprego. Que coisa mais bonita de ouvir. Mas foi uma coisa muito errada que essa mulher fez na época. Me emociona isso aí, viu? Eu não tinha salário. Eu ficava lá, tipo, credo, já vou emocionar de cara, assim. Eu ficava lá em troca de comida e cama. E aí, então, assim, mas estava bom. É o que a minha mãe tinha na época, coitada, porque com um monte de filho, passando aperto, ela queria que os filhos ficassem bem, Luiz, né? eu vou dizer uma coisa. Essa sua, vamos dizer, coragem e essa sua visão humanística de contar os seus inícios, isso é uma coisa que não só me emocionou, como você viu, mas isso deve emocionar quem está em casa, porque uma estrela como você, contando hoje os inícios de sua vida, é para as pessoas te valorizarem muito, muito mais. Porque não foi só esse emprego que você teve também. Imagina! Olha, eu já trabalhei com tudo. Trabalhei em fábrica de costura, trabalhei em fábrica de tecelagem, eu já fui esteticista. Eu ia na casa das mulheres, das madames, aí eu já estava em Indaiatuba com meu pai, né? Amo Indaiatuba. Nossa, eu fui para lá morar com meu pai, acho que eu já devia ter o quê? 12 para 13 anos, né? Aí eu pegava, primeiro eu comecei com a bicicletinha, daí juntei dinheiro, troquei numa mobilete e eu ia na casa das madames, lá na parte rica de Indaiatuba, né? Fazer limpeza de pele. Mas o que acontecia? Eu não tinha... Elas não pagavam a limpeza. Opa, peraí que eu derrubei aqui. Elas... Pagavam o quê, então? Não, eu ia na esperança que elas comprassem o produto. Ah, então eu tá. ia, fazia a limpeza de pele, na época eu trabalhava para uma marca de um produto, eu ia fazer a limpeza de pele e aí e ficava torcendo para no final ela comprar o produto. Tá. Né? Tinha mulher que comprava, tinha mulher que agia de má fé, fazia a limpeza, chegava no final, me deixava com Deus, não comprava era nada, e aí eu falava, bonitinha, deixa você para mim. Mas eu dava esses... Então, assim, eu já trabalhei com tudo. Mas foi bom, porque eu também aprendi a cuidar da minha pele na época. Claro, hoje, claro, né? claro. Então, assim, eu já trabalhei, assim, já com tudo que você imaginar. E sempre que eu entrava, assim, para trabalhar com uma coisa... Por exemplo, lembro uma vez que eu entrei numa loja para limpar a embalagem. Mas eu queria passar para vendas, para ganhar comissão. Eu fui, até que eu virei gerente na loja. Então, assim, Sabe o que é isso? Isso é talento e vocação.
Porque eu queria eu queria vir para São Paulo, estudar teatro e me tornar atriz. Isso é desde pequenininha. Eu tracei uma meta. Quando você falou da gente tocar no assunto, por que eu conto a minha história? Porque eu imagino que hoje, de repente, tem alguém em casa que está assistindo e está passando por um momento difícil, não vê uma luz no final do túnel e fala assim, se essa pessoa aí conseguiu... Não, é a referência, você é a referência. Mas a história que todo mundo pergunta para ela, porque como é que ela foi parar no programa do Gugu? Como é que você foi parar no programa do Gugu? Tá feita a pergunta, pronto, acabou. Nossa, foi assim, eu morava em Indaiatuba e modelava em Campinas. E eu soube que ia ter uma caravana que ia para São Paulo no programa do Gugu. E eu tinha o sonho de conhecer o Gugu. Falava, meu Deus, tem que conhecer o Gugu. Eu acho que é ali, eu acho que esse homem vai mudar a minha vida, né? E aí eu fui para assistir o programa de caravana, chega às 5 horas da manhã e tal. Me montei toda, fui toda emperequetada, né? Só que a hora que chegou lá, por causa da minha altura, me botaram lá atrás. Porque... Você é alta demais. Aí eu tava na frente, a de trás. Ai, isso aí abaixa a cabeça, não sei o quê. Me botaram lá atrás. Na última, assim, eu falei, eu não vou ficar aqui. Eu não gastei os tubos. Eu lembro que eu comprei roupa, parcelei 36 vezes. Eu arrumei toda. Falei, para ficar aqui atrás, mas não vou nada. Aí o que acontece? No dia, Rony, lembra que tinha o Sonho Maluco? Sim, Sonho Maluco, claro. Aí ia ter o Sonho Maluco e a banda Raça Negra ia tocar no programa. E eu vendo as meninas se inscrever no Sonho Maluco, era umas coisas assim muito básicas, né? Eu falei, vai que não é sorteado, é escolhido, eu tenho uma chance de ir lá pra frente. Sim. Aí eu escrevi que o meu sonho maluco era dar um beijo na careca do Gabu do Raça Negra. Aí você deu vários. Aí, no intervalo, Liminha falou assim, olha só, o Sonho Maluco foi sorteado aqui, foi escolhido, da Maria Luísa de Indaiatuba. Faz favor. Aí eu fui, né? Oi. Ele falou, então, quando eu te chamar, você vem, tá? E dá o beijo na careca do Gabu. Tá bom. Ixi. Pois é. Aí eu pensando comigo, tá bom que eu vou beijar a careca dele. Vou nada, né? Aí a hora que falou, valendo, fez o sorteio lá, eu vim correndo e pulei no Gugu. Aí eu quase derrubei o Gugu sentado. O Gugu começou a rir. Aí eu fui, beijei a careca do Gabu, tudo. Falei pro Gugu que eu era fã, que era meu sonho conhecer ele. Ele mesmo falou assim, senta aqui, põe ela aqui. Aí eu sentei na frente, fiquei lá, né? Daí depois tinha um negócio para comer um chocolate. Eu não comia chocolate, não gostava de chocolate. Era para eu comer. Eu falei, não, eu como, né? Não sabia nem o que fazer. Eu falei, vou comer. Daí foi assim, aí me chamaram, ver se eu queria ir na outra semana, já começar como modelo. Foi assim, eu trabalhei 1 ano com o Gugu, fora a banheira, fazendo corpo pintado, fazia um monte de coisa com o Gugu. Me lembro disso. Né? Daí quando foi surgir o quadro da banheira, ele ia fazer um teste na outra quarta, aí ó, nossa, essa música... Você sabe que às vezes, Rony, já aconteceu de eu estar no mercado, assim, e a pessoa botar essa música pra eu ouvir. Ai, me deu até de calor, deixa eu tirar aqui. Aí, o que aconteceu? Vou ajudar. Ah, nossa. Aí, obrigada. Tá pegando fogo, bicho! Ai, arrasou. Oh, meu Então, amor. daí o que aconteceu? Ia ter um teste na outra quarta, né? Obrigada. Nada, amor. Aí o Gugu falou assim, naquele domingo, na semana daquele domingo, eu falei assim, não, vamos testar esse domingo, aquela comprida. Ele esqueceu o meu nome, né? Ah, comprida. A comprida. Aí tá, aí a professora chegou e falou assim, Luiz, ó, vai ter um quadro do Banheira do Gugu, que o Gugu criou, inventou. Vai ter um teste semana que vem com umas 20 garotas. Você vê, na época não tinha essa coisa que tem hoje, né? Hoje... Nada pode, né? Não, nada pode. Nada, absolutamente nada. Não sei como é que essa conversa nossa está indo pro ar, porque não pode nada. Isso que eu falo em código, né? Aí, eu olhei ali, biquíni boiando, subiu a Luísa, desceu o João, eu peguei o biquíni, amarrei, dei um nó e pum! Daí já começamos a brigar. Brigamos feio. Aí chamou os comerciais. Eu lembro que a segurança veio, me segurou por aqui, me tirou o pé do chão um tanto assim. E eu, não, tô calma, pode pôr no chão, tô calma. Pôs no chão, fui de novo, né? Brigamos feio.
Aí, nesse dia que o Gugu me deu um pito, assim, tipo, você não pode fazer isso, é um programa ao vivo. Falei, Gugu, mas eles amarrou meu biquíni. Ele falou, tudo bem, amarrasse e depois a gente tomava as providências, mas você não pode sair mano a mano com a pessoa no ao vivo. Pra quê? Mas sabe que depois daquele dia, Rony, ninguém nunca mais se atreveu, ninguém nunca mais amarrou meu biquíni, ninguém nunca mais veio de gracinha comigo. Porque assim, tava frio, tava sol, eu tava doente, eu fui trabalhar com pneumonia, tava com o calcanhar rachado, que às vezes botava até sabão em pó na água para poder fazer espuma. Eu tinha alergia, rachava todo meu calcanhar. Uau! E a pessoa ia chegar ali e pôr a mão em mim. Então, assim, era proibido. E a produção falava, Liminha falava, Gugu às vezes com a fichinha falava, ó, não vai de gracinha, que a gente fala, mas ninguém segura. Aliás, você fala do Gugu bastante. Quando você pensa no Gugu, quando você fala nele, né? O que passa na tua cabeça? Para mim é muito duro, porque eu era amigo, mas e para você, que é mais do que amigo, né? A primeira coisa que vem assim para mim é gratidão, né? É muita gratidão. E assim, é lógico que, né, no seu programa não cabe, esse programa é sempre muito legal, muito para cima, assim. Mas a gente eu não posso dizer que eu não fico chateada com tudo que está acontecendo, que estão fazendo com o nome dele. E também tem uma coisa assim, Eu Rony, também fico muito chateado. E tem uma coisa assim, às vezes na entrevista ao vivo, as pessoas me perguntam coisas e falam coisas e eu respondo. Daí eles pegam aqueles trechos e pinçam. e solta de um jeito, como outro Conhece dia o eu filme? vi falando, que eu não estava respeitando a memória dele, pelo amor de Deus. Né? Se eu cheguei no meio artístico, se eu estou aqui hoje, quem me deu a oportunidade lá atrás foi ele, sem precisar de mim para nada. O que eu faço às vezes na hora daquele trecho, eu defendo. Eu defendo, a pessoa pega aquilo e solta. E às vezes o público, ele não tem o tempo de assistir, ele não viu Verdade. a matéria toda, Verdade. né? Só que assim, eu não questionei, eu não respondi, eu tô com a minha consciência tranquila. Jamais, você sabe que a gente sabe coisas no meio, eu sou uma pessoa que eu sei muita coisa, mas eu não exponho as pessoas, porque sempre penso, a pessoa tem família e tem fã, né? Mas quando é uma coisa ali que eu sei e que eu vi e que eu estou defendendo a pessoa, eu vou falar mesmo. Ele era uma pessoa assim, sempre tratou a gente muito bem, muito profissional, você conheceu, você sabe. Sempre conversava, queria saber, mesmo trabalhando com ele várias vezes, ele me tirou de situações que ele viu que eu ia me meter em fria, ele me aconselhava tudo. Mas a gente não tinha uma proximidade como a gente começou a ter depois que eu parei de trabalhar lá. Que aí a gente já se encontrava, a gente já se encontrou em evento, a gente se encontrava muito no Jaça. Então a gente trocava muita ideia. Comemorar 1 ano de Pochá, que o Pochá, vamos fazer a banheira, vamos trazer o Gugu, vamos trazer a Luísa. Luísa ficou meio assim de ir. O Gugu falou pra mim, vai que vai ser bom. Você sabe que tudo que eu falo pra você que vai ser bom, vai ser bom. E realmente foi incrível, deu um boom assim. Foi a última vez que eu tive com ele, né? 30 segundos para você ouvir um recado e a gente volta já. A gente continua nosso papo. Você estava falando do Gugu e que vocês só ficaram amigos depois que você parou de trabalhar com ele. Depois que eu saí, ele também saiu, né? E aí a gente sempre, mas era engraçado. A gente sempre encontrava no Jaça. Parece que as pessoas falavam, vocês combinam? Não. A gente não combinava, a gente se encontra encontrava. todo mundo no Jaça, é verdade. Ou eu encontrava Gugu saindo, encontrava Gugu chegando, né? E sempre ele podia estar lá do outro lado, ele já podia estar indo. Ele me via, ele voltava. E aí ele vinha, a gente conversava e tudo. No dia que eu fiz esse programa do Pochá que eu estava te falando, a gente conversou muito e a gente ria muito. E o programa era ao vivo, nós tínhamos que tomar cuidado com as coisas que falavam, né? Aí, montando a banheira assim, eu falava assim, o que você acha, Gugu? Quem que eu deixo pegar o sabonete? Ele falou, não deixa o Pochá pegar, não. Né? Deixa o Paulão pegar. Mas eu queria segurar o Paulão, porque o Paulão é mais forte, não sei o quê. E o Gugu ali na minha cabeça. Eu tenho um shortinho, Rony, que eu levei os shortinhos. Aí eu botei o maiô, falei assim, o que você acha, Gugu? Vou de maiô ou vou de short? Ele falou, não, põe os shorts. Põe os shorts. Então, assim, eu sempre procuro, né, lembrar dele, assim, desses momentos, dessas partes. Só me lembro de coisa boa também. Bom, Lu, uma coisa.
como é que eu posso te achar? Qual é o teu Insta e eu quero a tua plataforma também. Ai, que legal. Obrigada, Rony. Meu Instagram é Luiz Ambiel Oficial. Gente, me segue lá, por favor, né? E todas as redes estão com esse nome, né? Luiz Ambiel Oficial. E a minha plataforma de conteúdo adulto, tanto para homem como para mulher, tem no Privacy e tem no OnlyFans. Tem para as mulheres também. Claro, é isso aí. Obrigada, Rony. O que eu vou dizer para você, Olivato? Que você é insuportável. É só isso que eu tenho que dizer para você. Obrigado. Obrigado, meu pessoal de amor. casa. Obrigado, Paola. Obrigado a você, minha bonitinha, Beijo. bonitão. Até amanhã. Beijo. Beijo. Obrigado, Lu. Obrigado, Obrigada meu a amor. eu. Obrigado.